E nós estamos no capítulo de número 10, irmãos, e hoje daremos continuidade. Eu os convido então a abrirem as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo de número 10. Vamos fazer uma leitura dos versículos 16 até o versículo de número 23. Mateus 10, versículos 16 ao 23. Assim diz o Senhor: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Amém. Oremos. Senhor, a tua palavra mais uma vez foi lida ao teu povo e agora será proclamada, Senhor. Que o ministro da tua palavra seja boca tua nessa noite para o teu povo. E que o teu povo ouça a tua voz, Senhor, e guarde todas as tuas verdades em seus corações e que por elas seja transformado mediante o auxílio do teu Santo Espírito, que em tudo nos assiste, para o louvor da glória de Cristo Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Amém. Vejam, irmãos, que Jesus, depois de dar aos seus apóstolos algumas instruções práticas acerca da sua missão de teste, nós podemos dizer assim, implicitamente ele passa então a reconhecer que algumas das cidades e famílias por onde eles iriam e proclamariam a palavra do Evangelho não os receberiam. Em tais casos, ele disse que eles deveriam sacudir a poeira dos pés ao partir. No entanto, enquanto Jesus continuava, ele passou então a alertar os seus apóstolos acerca agora daquilo que eles enfrentariam e acerca de algo muito pior do que apenas a rejeição do povo. Eles teriam que lidar com as consequências que aquelas palavras e os sinais que fossem necessários serem operados por onde eles passassem os trariam. E que consequências eram essas a que Jesus estava se referindo aqui nesse texto, meus irmãos? Ora, Jesus estava falando de perseguição. De acordo com o registro de Mateus, Jesus disse, vejam aí o versículo 16, a parte A: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Duas coisas, meus irmãos, precisam ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, o envolvimento de Jesus nesta comissão. Mateus deixa bem claro que as palavras do Salvador foi: eu vos envio. Ou seja, eu pessoalmente, Jesus, sou quem os comissiono para que sejam meus apóstolos, para que
me representem oficialmente, de modo que, quando agirem, eu mesmo estarei agindo através de vocês. Percebam que essa missão não foi simplesmente tomada pelo achismo destes homens. Não foi que eles, empolgados por ouvirem o evangelho pregado por Jesus Cristo, de estarem sendo ensinados pelo mestre, e na empolgação disseram: não, nós temos que servir a Deus, nós temos que servir o reino, então vamos fazer o seguinte, vamos imitar o mestre, vamos sair pelas aldeias, vamos sair pelas vilas, vamos sair pelas praças, vamos sair pelas ruas, porque eu não posso conter aquilo que está dentro do meu coração, eu preciso anunciar a boa nova da salvação a todos. Nós fazemos isso hoje. Muitas vezes é assim que nós agimos. Mas nós temos que observar o que a Escritura nos ensina, irmãos. O reino de Deus é um reino de ordem, não de desordem. Deus não é atabalhoado, irmãos. Ele é um Deus que cria todas as coisas e estabelece todos os seus parâmetros para que tudo funcione perfeitamente. Ele é aquele que cria a terra, que cria as águas e declara e decreta: as águas só avançarão até aqui, a terra daqui não passará. Mas nós queremos muitas vezes estabelecer a nossa vontade sobre a vontade de Deus. E aqui o Senhor Jesus nos ensina: olha, são seus discípulos. E ele os chama, e ele faz questão de enfatizar isso. Sou eu quem estou vos comissionando, sou eu quem estou concedendo autoridade a cada um de vocês. A ideia é minha, o propósito é meu. E é por ser ele o remetente que ele é honesto, então, a advertir os seus enviados. Ele diz: mas acautelai-vos, porque eu estou enviando vocês como ovelhas em meio aos lobos. E aí vejam, irmãos, Jesus não estava dizendo que eles eram ovelhas no sentido de serem tolos. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a ovelha, dentre os animais, é conhecida pela sua tolice mesmo. Vou usar um outro adjetivo aqui: pela sua estupidez. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui que eles estavam sendo enviados para um lugar que seria totalmente hostil para eles. E neste sentido, eles eram como ovelhas se aventurando entre um bando de lobos vorazes que estavam ávidos para devorá-los, para destruí-los, para atacá-los. Percebem, irmãos? Pregar o evangelho é uma tarefa muito nobre, irmão, sem sombra de dúvidas. Eu digo, é uma tarefa excelente. Mas nem todos foram comissionados para isso. Porque não basta apenas proclamar, não basta apenas anunciar, tem o ônus que isso carrega. Até um tempo desses atrás, era estarrecedor o número de pastores que cometiam suicídio. Pastores doentes, enfermos. E que, consequentemente, as suas famílias também estavam enfermos. Pastores que foram impostas as mãos sobre eles, foram colocados sobre eles um fardo para o qual eles não foram chamados, porque não eram qualificados para o ministério e na hora de serem provados não suportaram. E adoeceram e sucumbiram. Irmãos, o evangelho é sério. Nós estamos falando de palavras de vida e de morte.
E nós temos que ponderar sobre estas coisas. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Eis como isso se aplica a nós hoje aqui, irmãos. Como se aplica a nós, praticamente 19 séculos depois. 20 séculos depois. Vivemos em um mundo em que há focos de hostilidade contra a nossa fé em todas as partes da sociedade. Provavelmente muitos de vocês já devem ter passado por problemas por serem quem são. Crentes, cristãos. Não cristãos da boca para fora, mas filhos de Deus que temem ao Senhor. Que tem na sua boca as palavras de salvação de Cristo Jesus, que carrega nas suas ações o amor de Cristo. Que ao ver um aflito e um necessitado faz questão de consolar. De ver um miserável e sentir misericórdia. E ser criticado por isso. De ver o erro, o engano, a mentira, o pecado e se afastar e ser criticado por isso. De não passar pano para o mal e ser perseguido por isso. Imaginem aqueles que foi dado o poder a autoridade de proclamar a palavra. E não podem ter medo de falar a verdade em nenhuma ocasião, ainda que isso lhe custe a vida. Então veja, irmãos, há vários focos de hostilidade contra o cristianismo em várias partes da nossa sociedade. E muitas vezes nós não conseguimos perceber. Não conseguimos enxergar. Devido à falsa sensação de segurança que nós ocidentais temos, acabamos por achar que nada vai nos acontecer, fazendo com que seja muito difícil nos vermos na pele de um cordeiro que está prestes a ser devorado por lobos. Podemos ser ridicularizados às vezes, chacoteados em determinadas circunstâncias, mas, sendo honesto, a maioria de nós não se sente nem um pouco ameaçado como se sentiam esses nossos irmãos, principalmente nos 3 primeiros séculos, de serem enviados a um coliseu para serem destroçados pelas feras e, se ainda permanecessem vivos, serem então decapitados pelos gladiadores ou serem usados como tochas humanas nas ruas para iluminar os jardins do imperador. Essa realidade não é a nossa realidade aqui no Ocidente. Não é ainda a realidade do nosso país. E por isso, muitas vezes, achamos que não há nenhuma forma de oposição ao Evangelho da graça, ao Evangelho de Cristo, para que ele seja proclamado. Mas há. Mas há. E isso é uma coisa que me inquieta, sabe, irmãos? Às vezes eu pego me questionando, por que não vemos esse tipo de perseguição acontecendo? Será que a pregação no Ocidente, hoje em dia, não é mais tão incisiva e fala de maneira com autoridade as verdades de Deus em nossos dias?
Não tem sido capaz de suscitar a ira das trevas? Eu acredito que seja esse o problema. E que para muitos isso está muito confortável. Dr. Michael Horton escreveu um livro chamado Cristianismo Sem Cristo. E nesse livro ele demonstra como o evangelho foi diluído e radicalmente alterado pelos pastores neopentecostais de nossos dias. Como eles fizeram da mensagem do evangelho uma mensagem de vida e de morte, transformando ela, diluindo ela, enfraquecendo ela, distorcendo ela, transformando ela num ditado de autoajuda. Numa mensagem terapêutica. Não é à toa que muitos não querem mais ser chamados de pastores, mas de coaches. Porque é isso mesmo que eles são. São como aqueles que ficam no picadeiro do circo, alegrando a torcida. Não devem ser chamados de pastores mesmo, porque não são. Não sabem o significado disso. E a grande verdade é que a mensagem do evangelho, e aqui eu não vou nem recorrer ao nosso continente, mas ao nosso país, se tornou uma mensagem de terapia. Deus pode nos ajudar a ter vidas bem-sucedidas. Deus pode nos dar um carro novo, uma casa nova, pode trazer o marido de volta em 7 dias. Vivemos em um tempo onde os homens se autoproclamam de todas as formas, até mesmo de apóstolos. Se auto-ordenam pastores. E muitos são muito famosos na internet, onde muitos têm caído no lodo e no engano desses falsos mestres. Já tem até batismo virtual, vocês sabiam disso? Batismo virtual. A pregação destes não contém palavras como pecado, arrependimento, inferno, condenação, sangue, morte, repreensão, culpa, queda, arrependimento, cruz. Não! De modo algum. Isso me traz à memória uma entrevista que uma vez eu ouvi de um desses famosos pregadores. E, aliás, eles nem gostam de ser chamados de pregadores. Porque eles não pregam. Eles não têm um sermão. Eles têm apenas uma mensagem. É uma mensagem. E na entrevista ele foi indagado pelo apresentador exatamente sobre essa questão. O que fazia a mensagem dele tão diferente daqueles demais? E aí o entrevistador diz, daqueles demais pastores que falavam tanto em pecado, em arrependimento, em confissão, em inferno, em céu. E a resposta dele foi, olha, eu não gosto dessas palavras. Porque eu sei que cada um dos seres humanos sabem o que fazem de errado. E eles não precisam de ninguém colocando o dedo na cara deles para dizer que eles estão errando nisso ou naquilo. O que eles precisam, na verdade, é serem ouvidos, receberem palavras de incentivo, palavras que, ao invés de deixar ele humilhado, deixe ele exaltado. Palavras que, ao invés de confrontar, o façam encontrar um caminho para o seu sucesso. Uma palavra que, ao invés de deixá-los fracos, se tornem fortes para vencer os obstáculos da vida. Aí ele completa. Na minha comunidade, todos os dias eles ouvem a seguinte verdade: tudo vai mudar para melhor.
E adivinha? A igreja dele é daquelas igrejas que tem mais de 5.000 membros. Vive lotada. Irmãos, o que é mais popular do que um cristianismo sem pecado? O que é mais popular do que uma mensagem e não um sermão? O que é mais popular do que andarmos com alguém que infla o nosso ego, que nos faz nos sentir especial e como um rei, em detrimento daqueles que nos fazem cair na realidade de quem nós somos? E aí eu lembro que o apresentador perguntou a ele sobre os judeus, sobre os muçulmanos e sobre os demais cristãos, os mais tradicionais, e perguntou se eles estavam então todos errados nas suas crenças. Ele disse: olha, eu acredito que ninguém está errado, todo mundo está procurando um caminho e todos os caminhos vão levar a Deus. Vejam, até mesmo o entrevistador, que não era cristão, escandalizou com o que aquele homem disse. Ele franzia as sobrancelhas, tipo assim: rapaz, eu não estou entendendo esse tipo de cristianismo que esse homem está falando. E aí ele disse: olha, o cristianismo que eu conheço sempre falou de pecado e arrependimento, céu e inferno. Mas é isso que temos nos nossos dias, irmãos. Sendo propagado todos os dias nas redes sociais. Eu não vou nem mais me referir à televisão, que quase ninguém hoje mais assiste televisão. É nas redes sociais. É no Instagram, é no YouTube, é no X. É só parar para pensar um pouco, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, diz que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e transgressão dos homens. De modo que, se os homens são pecadores e pecam, esse Deus está irado. E ele está irado pelo simples fato de ele ser um Deus santo. Mas, se Deus não é santo, e como a Escritura afirma, não está irado para com o pecado e preocupado com a justiça, para que serve o cristianismo então, irmãos? Para que serve a nossa fé? Qual é o sentido dela? Se Deus não é santo, por que deveríamos nos preocupar com o pecado? Por que deveríamos nos preocupar em encará-lo no final das nossas vidas? Se Deus não está irado e Ele é tão somente amor, quem precisa de graça e de misericórdia? O amor não é suficiente? Por que então existe um inferno? Então não existe inferno. E se não existe inferno, também não existe céu. E se não existe céu, não existe paraíso. O evangelho não é uma boa notícia para as pessoas hoje. Sabe por quê? Porque não é esse tipo de notícia boa que eles estão procurando. Sabe o que a maioria está procurando? Bons conselhos. E não é qualquer conselho. Como diz o Michael Horton no livro, eles estão procurando os conselhos que eles querem ouvir. Então eles querem que você dê um tutorial para eles de como criar os filhos, sem que eles tenham trabalhos.
de como viver matrimonialmente em paz, sem que tenha que ter que abrir mão de algo seu. Ou como ter sucesso nos seus relacionamentos comerciais e progredir no seu trabalho. Mas tudo isso sem nenhum esforço, sem precisar carregar um livro como esse debaixo do braço. Qual é o problema disso? O problema é exatamente esse, irmãos. Essa mensagem para lobos, ela é repugnante. Repugnante. É por isso que quando se levanta uma igreja mais pura numa cidade, todo mundo se levanta contra. Peraí, estão querendo tirar as coisas da ordem. Olha esse povo aí querendo ser mais santo. Olha esse povo aí falando de pecado, de inferno, da ira de Deus. Dizendo que Deus tem uma flecha apontada para a gente. Eles não estão falando de amor, eles não estão falando de sucesso, eles não estão falando de vida, eles estão falando de arrependa-se. E quem eles pensam que são para estarem jogando os nossos pecados nas nossas caras? Vamos aniquilar esse povo. Vamos destituí-los dos seus púlpitos. Vamos blindar as nossas comunidades, as nossas sociedades, os nossos clubes sociais. Se preciso for, vamos crucificá-los. Quem eles pensam que são? Querer cantar salmos? Não pode cantar salmo. Quem eles pensam que são? Não ter instrumentos musicais? Isso é um absurdo. Quem eles pensam que são? Disciplinar alguém porque adulterou? Quem não pecou que atire a primeira pedra. O evangelho, irmãos, é repugnante para os lobos. O evangelho é difícil. É duro para alguém que é soberbo. Para alguém que é egoísta. Para alguém que é idólatra. Eles não querem ouvir sobre um Deus santo. Mas Jesus deu essa mensagem aos seus apóstolos e os enviou para o meio desses lobos para pregar. Mas antes de enviá-los, ele os alertou que eles seriam desprezados e perseguidos por isso. E é por isso então que ele prossegue dizendo, portanto, vejam aí, irmãos, ele diz, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Entre os lobos, era assim que eles deveriam agir. Jesus queria dizer com essa declaração tão enigmática, prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Em Gênesis 3 é dito que a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente era sutil e astuta, armando suas armadilhas e armadilhas para seduzir o povo de Deus. Então, esse animal em particular se tornou uma metáfora para o quê? Para astúcia. E esse é o atributo que Jesus queria ver nos seus apóstolos. Astúcia, mas sem a malícia da serpente, sem a malignidade, sem o objeto destruidor, último, que tinha por fim a serpente. Basicamente, então, ele estava dizendo para eles, eu não quero que vocês sejam estúpidos. Eu não quero que vocês sejam ingênuos, como ovelhas.
quero que vocês sejam sensatos. Eu quero que vocês fiquem alerta ao que está acontecendo ao redor de vocês. Por isso eu quero que vocês estejam tão afiados quanto as serpentes. Entretanto, e ao mesmo tempo, Jesus diz a eles: mas vocês têm que ser inofensivos como pombas. Isso significa dizer que não deveriam ter nenhum veneno sobre as suas línguas. Astúcia sem maldade. O inofensivo aqui, irmãos, é não destruir, é não matar, é não aniquilar. Eles não deveriam carregar no seu peito um ódio destrutivo. Eles deveriam ser gentis, bondosos, simples. E que contraste impressionante Jesus faz aqui, irmãos. Afiados como uma cobra, gentis como uma pomba. É o que Jesus está falando. E em seguida, então, ele progride na sua advertência e diz: mas tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos concílios e os açoitarão nas suas sinagogas. Vocês serão levados à presença de governadores e reis por minha causa. E Jesus está dizendo para ele: e quando forem levados é para testemunhar. É para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, irmãos, vejam, os lobos sobre os quais Jesus estava falando são, na verdade, homens, e eram os homens dos quais ele queria que os apóstolos tivessem cuidado. Em sua hostilidade à mensagem do Evangelho, Jesus alertou: os homens arrastariam os apóstolos perante concílios e os açoitariam, e os apedrejariam, e os forçariam a serem julgados perante os governadores e reis. Tentariam impor sobre eles um terror para abdicarem da verdade, para negarem a verdade do Evangelho. E quantos não têm sido coagidos dessa forma? Coagidos, é esse o termo. Coagidos dessa forma. Quase tudo que Jesus menciona aqui, irmãos, aconteceu com ele. Porque ele foi levado perante um concílio judaico, o Sinédrio. Ele foi açoitado, ele foi levado ao governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. É interessante que Jesus aqui parecia estar olhando para o futuro, muito além da missão inicial dos apóstolos à casa de Israel. Porque ele falou sobre eles oferecerem um testemunho aos gentios. Quando essa fase da missão deles ocorreu, como registrado no livro de Atos, todas essas coisas aconteceram com eles também. E eu fico imaginando para esses homens, a perspectiva em seu tempo de ficar diante de reis deveria ser assustadora. E a maioria deles eram homens simples. Mas Jesus diz a eles: não temam. Não temam. Nem com o que tem que falar. Isso me lembra do apóstolo Paulo diante do rei Agripa, em Atos 25 e 26. Enquanto ele tecia sua defesa com a história da sua conversão, Lucas diz que Festo falou em alta voz: Paulo, você está fora de si. As muitas letras estão te deixando louco. Mas o apóstolo Paulo intrepidamente o responde dizendo: não estou louco, nobre Festo, mas falo as palavras da verdade e da razão. Pois o rei, diante de quem também falo livremente, sabe dessas coisas. Pois estou convencido
de que nenhuma dessas coisas escapa à sua atenção, já que isso não foi feito em um canto. E então, ele indaga ao rei, ele diz: Rei Agripa, você acredita nos profetas? Eu sei que acredita. E Agripa diz a Paulo: você quase me convenceu a me tornar um cristão. E Paulo disse: eu queria que não apenas você, mas também todos os que me ouvem hoje pudessem se tornar quase completamente como eu sou, exceto por essas correntes. Eu duvido muito, irmãos, que Paulo esperasse que o governador romano questionasse sua sanidade. Mas ele respondeu com palavras eloquentes, que claramente tocaram o coração do rei Agripa. E que cena realista nos mostra o evangelista Lucas, cumprindo exatamente estas palavras de Jesus. Paulo está de pé diante de Agripa, algemado, estendendo a mão e implorando para que o rei acreditasse. Numa cena extraordinária. Mas essa não é a única cena no livro de Atos. Os apóstolos foram arrastados diante das autoridades, espancados com varas, apedrejados, presos, levados diante de governadores, de reis. E ali o Espírito de Deus os ungiu e deu-lhe as palavras certas para dizer, em meio a toda aquela perseguição, a força, a coragem, a intrepidez e a firmeza, mesmo diante da morte e das piores formas de morte possíveis. Meus irmãos, nós não temos o dom do Espírito como agentes de revelação, como eles foram, os apóstolos. No entanto, há momentos, mesmo hoje, em que muitos crentes que passam por crises por causa do Evangelho recebem as palavras que precisam dizer nessas circunstâncias. Recebem também o consolo que necessitam para perseverar na verdade. E é por isso então que Jesus continua dizendo: agora o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando o evangelho fosse pregado, o ódio das trevas se levantaria de tal forma que afetaria até mesmo os laços familiares. Laços familiares. Certa vez eu li uma história da opressão que o povo da Hungria sofreu após a Segunda Guerra Mundial, quando o comunismo passou a imperar naquele país. Naquela época, os húngaros foram proibidos de adorar a Cristo. Talvez poucos saibam disso hoje aqui. Eles não tinham permissão para ler a Bíblia e muito menos orar. Quando as crianças iam para a escola, eram questionadas se seus pais oravam com elas ou liam a Bíblia para elas. Se as crianças dissessem que sim, a polícia secreta ia até a casa daquela família à noite e retirava os pais. Sabe o que aconteceu? Algumas crianças rebeldes entregaram seus próprios pais, intencionalmente. Alguns pais também entregaram seus filhos. E essa foi a razão para a revolta catastrófica de 1956, onde um povo desarmado derrubou um regime comunista terrível. Infelizmente, após isso, a União Soviética invadiu, na época, e restabeleceu o comunismo. Depois de alguns dias, eu me pergunto se alguém entregaria, hoje na nossa realidade, por medo, o pai ou a mãe. Ou se alguém titubearia
diante da Polícia Federal na sua porta com uma denúncia. Se acaso o culto ao Senhor fosse proibido em nosso país. Quem estaria disposto a ser levado algemado, preso, torturado e morto? Jesus então continua a advertir seus discípulos dizendo: e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vejam, irmãos, que a perseguição não viria apenas de alguns ou do governo. Os apóstolos seriam odiados por todos. E sob tais circunstâncias, seu ministério não seria fácil. Mas Jesus lhes deu uma promessa: se perseverarem até o fim, serão salvos. As epístolas do Novo Testamento estão cheias de palavras de encorajamento aos crentes para perseverarem em meio à mais dura perseguição. Nem todos conseguiram isso. Em sua última carta, enquanto aguardava sua execução em Roma, Paulo apela a Timóteo para que venha a ele logo, porque ele havia sido abandonado. Você sabe o que é isso? Abandonado. Preso, jogado numa masmorra, condenado à morte, todos aqueles que estavam ao seu lado o abandonam. Todos se dispersam, com medo de ter o mesmo destino. Nesse texto ele menciona Demas. Os irmãos devem lembrar disso. 2 Timóteo 4:10. Como ele menciona Demas, Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Como diz lá no Ceará, e eu acredito que seja aqui também, na hora do pega pra capar, ele ponderou entre o reino de Deus e o reino dos homens e preferiu se manter vivo no reino dos homens. Agora Demas é conhecido para sempre como um homem que abandonou Paulo pelo amor deste mundo. Percebem isso, irmãos? Esse homem foi marcado pela sua covardia pelos séculos dos séculos. Quantos não fazem isso ainda hoje, irmãos? Será que é esse o legado que você quer carregar? Eu espero que você persevere até o fim. E claro, eu sei que isso acontecerá pela graça preservadora de Deus. E é por isso então que Jesus conclui dizendo a eles: quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, pois em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. A expectativa de Jesus aqui era que quando os apóstolos encontrassem perseguição, eles simplesmente se mudassem para outro lugar, mas não abandonassem a sua missão. Eles não deveriam ser tolos. Eles não deveriam ir para as praças e dizer assim: ei, eu sou cristão, me prendam. Isso é tolice, irmãos. Então ele lhes deu uma promessa estranha e que provocou muita confusão. Parece que Jesus estava dizendo que os apóstolos não terminariam de levar o evangelho a todas as cidades e vilas de Israel até que ele retornasse. Isso parece implicar num retorno de sua parte. Ora, ninguém esperava, irmãos, um hiato de 2000 anos. Contando, né? Desde o momento desta declaração até o retorno de Jesus. Mas isso pode ser explicado pelo fato de que certas profecias podem ter um significado parcial e imediato, assim como também um cumprimento completo mais adiante. Mas eu não vou lidar com isso hoje aqui. Eu vou deixar isso para quando chegarmos no capítulo 24 de Mateus. Sendo assim, retornando à perseguição,
A grande realidade, irmãos, é que muitos cristãos temem a perseguição. E de fato, irmãos, ninguém ama, ninguém quer ser perseguido. Eu lembro que uma vez, numa roda de amigos, tinha um irmão lá de Fortaleza que havia viajado para a China com alguns dos missionários daquela missão Portas Abertas. E ali ele conheceu a realidade da chamada igreja perseguida na China. E de como aqueles chineses, ao receberem algumas Bíblias, o que eles faziam com ela. E alguns dos amigos que estavam juntos, uns se emocionaram com o relato que o nosso amigo trazia, do que tinha visto e vivido. E diziam, nós deveríamos passar pelas mesmas coisas, nós deveríamos ser perseguidos. Quem sabe assim as pessoas se alegrassem e tivessem um maior compromisso com o Evangelho. E os outros dos nossos amigos diziam, eu concordo. E eu disse a eles, vocês são insanos. Vocês se esqueceram do que aconteceu nos primeiros séculos? Ou vocês acham que todos os cristãos, nenhum ditos cristãos, apostatou? Que todos eles se mantiveram de pé, de mãos dadas, numa linda caminhada, no meio da praça, sendo derrubados com flechas, com a espada, sendo queimados e jogados no Coliseu com alegria. Vocês acham que foi assim? Não foi. É só olhar para Demas. Às vezes o que muito fala é o primeiro a pular do barco. O que se diz muito corajoso é o que é mais covarde. Ninguém ama perseguição, irmãos. Mas é justamente ao sermos perseguidos que a nossa fé é provada. E um exemplo disso é o de Felicidade, uma mártir cristã do segundo século. Eu não sei se eu já trouxe em um outro sermão a história dessa mulher. Mas cabe aqui, então, se eu já trouxe outra vez, eu não lembro. Mas cabe, e talvez muitos aqui já tenham lido a história dela. Grávida de 8 meses. É presa. Perto dos dias dos jogos, onde muitos cristãos seriam jogados na arena para lutar com as feras. Aquela mulher estava aflita, pensando que a sua execução poderia ser adiada por causa do seu estado. Porque não era permitido submeter-se à execução mulheres grávidas, para ser forçada a derramar o seu sangue santo e inocente entre outras pessoas. No caso, delinquentes que não eram da comunidade cristã. Os outros estavam tristes ao pensar de deixar a boa companhia de seus irmãos e fazer uma viagem sozinhos. Todos então erguem a voz em oração ao Senhor 2 dias antes dos jogos. Já estão presos. Quando eles terminam de orar, começam então as dores do parto. Um nascimento precoce. De modo que um guarda do cárcere disse a ela que se ela estava sofrendo, o que ela faria então, quando fosse entregue às feras. E a resposta dessa mulher, Felicidade, com fé e com todo amor, naquele momento, era que ela estava sofrendo, e deveria sofrer. E depois sofreria um outro no lugar dela. Ela estava sofrendo um martírio. Por ele, Jesus Cristo. Ali, ela deu à luz a uma menina. Que foi entregue a uma irmã na fé, que a tomou em seus braços como uma filha. O juiz
Permitiu então que os encarcerados pudessem comer antes dos jogos. E naquele momento, o suboficial do cárcere, diz Tertuliano, converteu-se ao cristianismo. No dia anterior aos jogos, tiveram a graça de uma ceia livre, onde todos renderam graças ao Senhor. Alguns dos soldados, vendo aquilo e a forma como louvavam ao Senhor, e se alegravam uns com os outros, no partir do pão, se converteram. Tertuliano relata que havia chegado o dia da vitória, no qual passariam da prisão ao anfiteatro, como se fosse ao céu, exultantes e cheios de dignidade, com alegria e com amor. Ao lado daquela mulher estava uma outra Marte, Perpétua. Essa eu tenho certeza que eu já falei. Tertuliano diz que seu rosto resplandecia como uma verdadeira filha de Cristo. Como uma verdadeira mulher amada por Deus, dona de uma força e de uma intrepidez nunca encontrada igual. E do lado dela encontrava-se felicidade, sorrindo, pois recentemente havia dado à luz a uma bela menina, entregue aos cuidados do Senhor para uma irmã da sua comunidade. E que agora ela estava disposta a enfrentar as feras na arena de Roma para testemunhar da verdade, do poder de Deus e do amor de Cristo Jesus. Tertuliano conta que enquanto alguns dos catecúmenos foram atingidos por animais ferozes, Perpétua e Felicidade foram dilaceradas por um único e terrível leão. O testemunho dos mártires, irmãos, dos primeiros séculos, serve para a edificação das nossas vidas e da igreja num mundo em colapso hoje. Perpétua e Felicidade doaram as suas vidas pelo Senhor Jesus Cristo. O martírio foi visto como eleição, como vocação, onde Deus chamou pessoas e elas responderam positivamente, alegremente ao chamado do Senhor. Como cristãos, irmãos, não podemos ter medo de falar nem de viver a verdade. Não podemos temer nenhuma perseguição. Antes, no Senhor, temos a condição de suportá-la como estes irmãos a suportaram. Como essas duas mulheres o fizeram. Mantendo a cruz em nosso cristianismo. Porque se tirarmos a cruz da nossa fé, nós até podemos escapar das dificuldades temporais. Mas jamais escaparemos das eternas. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar?